Hoje é quinta-feira, yeah. Conversas de primeira, yeah. Pela noite inteira, com o Zé Vieira. Então, Tocha, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu por convidar. Olha, eu vou começar por uma pergunta muito clássica, já devem ter perguntado isto mais de 50 vezes. Quando é que começaste a empreender? Como e porquê? Quando e porquê neste caso? E motivado por alguém ou não? Sim, se calhar para não dar a resposta muito clássica do desde criança que sou empreendedor, etc. Não sei exatamente quando comecei a empreender. Eu venho de uma família empreendedora, né? Lá está, também é um bocado clichê a resposta, mas a verdade é essa. Tu não sentiste aquele bichinho, aquele chamamento? Estou-te a perguntar isto porque eu vou-te explicar como é que eu percebi que tinha aqui algum tipo de veia empreendedora. Só percebi isso com 20 e tal anos. Okay. Porque lembrei-me de coisas que eu fazia no chão do meu quarto. Sabes que eu aprendi a jogar caricas com os meus irmãos. Agora estamos numa fase em que os putos vão diretamente para a PlayStation, mas eu ainda sou... e não sou muito velho, atenção, nem pouco mais ou menos, mas os meus irmãos, como são muito mais velhos que eu, eles jogavam... faziam jogos de caricas, onde criavam equipas, criavam mesmo equipamentos para os jogadores. E eu descobri que a minha veia vem daí. Porque eu comecei a desenvolver, criava no chão do meu quarto um campo de futebol, e começava a imaginar que eu era presidente e que fazia transferências de jogadores. Okay. E percebi que a minha veia de empreendedorismo já vinha daquela altura. Isso é a posteriori, não é? A posteriori. Quando uma pessoa olha para trás é sempre assim. Mas sabes, eu acho que às vezes a palavra empreendedorismo ganha assim um encanto. Se és empreendedor ou não és empreendedor. Eu não penso tanto na questão de se sou empreendedor ou não. Eu penso mais na questão... Temos como é que eu quero viver a vida, o que é que eu quero estar a fazer, né? E o que é que eu me imagino a fazer. Portanto, e tu gravitacionas e queres fazer aquilo que tu gostas. E quando tu começas a sentir que tu gostas, é estares envolvido com empreendedores, estares a pensar em novos projetos, em pensar nos projetos, em lançar os projetos, né? Por exemplo, nós investimos só na primeira ronda de investimento. Quando as empresas já estão grandes, séries A, B, C de startups, já aquilo já é um investimento financeiro. Fazem que nós investimos é preciso pensar. E portanto, nós gostamos desse processo, eu gosto desse processo. Então sim, ok, empreendedor sim, lançamos projetos, mas eu penso mais na vida, eu quero estar a fazer isto. Claro, é um bocadinho mais uma consequência daquilo que tu queres fazer. És empreendedor ou investidor? Eu... Investopreneur? Não sei. É uma cena nova. Yeah. Pronto, claro. Não, é interessante porque tu encontras aquelas pessoas que definitivamente gostam de criar, e se tu vis exemplos até a nível global... Eu no outro dia estava a ver um documentário na Netflix sobre marcas e apareceu lá um tipo que tinha criado tipo 50 marcas patenteadas, uma coisa assim. Aquilo era já modelo. Vício. Vício. Não, e há pessoas que com o empreendedorismo têm isso, e às vezes até é preciso limitar, não é? Para depois se tornar algo funcional. Que é, ok, empreender é bom, mas não é só criar, tu tens que desenvolver também. Certo. E é interessante ver como é que os diferentes empreendedores assumem a palavra de forma diferente também, não é? Também o encanto vem daí. E também depende de o que é que tu queres fazer, repara. Se tu pensares em empreender, também podes pensar em pintar um quadro, não é? Posso pintar um quadro de várias formas. Posso pintar um quadro e depois pensar como é que vou vender o quadro e quero viver disso. Claro. Ou eu posso só pintar quadros e pendurar em casa. Ou eu posso pintar quadros, não mostrar a ninguém e guardar numa gaveta. Claro. Um gajo quer estar só a lançar produtos. Ok, posso estar só a lançar produtos. Ok, estás a treinar a lançar produtos, bem da fixe, tens bem produtos na gaveta. Mas não te permite viver disso. Claro. Não é? Se tu queres ser um artista e viver da tua arte, e queres ser um empreendedor e viver dos teus empreendimentos, então tens de criar uma empresa. E criar uma empresa, um negócio, não é só criar produto. É pensar como vender, não é? É depois contratar mais pessoas, ou alavancar com tecnologia, ou capital, seja o que for. Não é? Portanto, é criar um negócio, é diferente. Agora, se queres fazer ideias e meter na gaveta, tudo bem, podes ser empreendedor, mas não é um negócio. Sim. Não vais viver disso. Exatamente. Quer dizer, pelo menos num mercado como este, não é? Pelo menos para já. Se estiveres nos Estados Unidos, até podes estar a criar marcas e a vendê-las, a vender por exemplo, ideia, não é? mas aí já estás a implementar um negócio, já estás a pensar, estou a fazer e estou a levar para algum sítio, não é? Claro. Eu ia-te perguntar, tu tinhas alguma referência, tu já me falaste da parte familiar, possivelmente nós encontramos às vezes na família o nosso principal motor, não é? Uhum. E às vezes até em figuras familiares, mas tu tinhas alguma externa, também interna, podes. Sabes, também,
na altura em que eu estava a começar, não havia tanta informação como há hoje. Né? Claro. Portanto, não havia tantos podcasts, não havia influenciadores, né? Era um mercado muito mais de nicho. Portanto, eu sempre gostei de ver várias coisas, mas nunca tive assim alguém muito específico. A pessoa com quem eu aprendi mais foi claramente com a minha família, com o meu pai. Né? Foi uma pessoa que sempre veio de negócios, que tinha empresas, vem dos genes, talvez, da minha família, já estás em tantas coisas, em tantos projetos, né? Quando dás por ti, pá, já tenho tanto conhecimento, nem tinha reparado. Se tu me perguntares hoje, né? Quando é que começou? Qual foi o dia? Eu não consigo identificar. Né? Isso diz que eu fui-me entrando aos poucos. Né? Claro. Comecei a trabalhar, como qualquer pessoa, com um salário, mas desenvolvendo-me sempre um bocadinho mais, pensando um bocadinho mais na empresa. Né? Não só como empregado, mas tipo, qual é a estratégia? Como é que a gente vai vender? Como é que vamos produzir? Sim, é também um bocadinho responder aos desafios daquilo que ia surgindo. O Naval tem uma frase muito engraçada, Naval Ravikant, para quem não conhece tem que ir ver, que é if you act like an owner, it's only time until you become one. Ou seja, se tu te posicionares no teu trabalho como se fosses o dono da empresa, é só uma questão de tempo até tu eventualmente seres dono da empresa. Porque é uma questão de atitude. Né? Tu podes ter uma atitude de um empregado que recebe um salário e vai para casa, ou podes ter uma atitude empreendedora, ou de pensar no negócio, e eventualmente a sociedade vai-te retornar e tu vais ter um negócio. Porque se tu te portares como tal, isso vai acontecer. Digo isto, mas tudo bem, mas eu acredito realmente nisto. Né? E portanto, se tu pensares, o salário é literalmente... Quem é que paga o salário? É a pessoa que é dona da empresa, não é? Que é dona da equity da empresa. Quando uma empresa tem lucro, quem recebe é os donos da empresa. O empregado, quer tenha mais lucro ou menos lucro, a empresa vai receber o mesmo salário. Porquê? Porque se a empresa tiver prejuízo, o empregado vai receber o salário na mesma. Então, na verdade, o salário é simplesmente não correr risco. Portanto, nós se queremos ganhar mais, ter melhores salários, sermos mais empreendedores, temos que correr mais riscos. Nós temos muito medo de correr riscos. Estás a mudar a perspectiva, não é? No fundo, da forma como se olha para a remuneração, não é? Exatamente. Estás a lançar outros desafios, estás a mudar ali o modelo mental. E cada vez acontece mais. Sim. Se tu fores ver, né, antigamente, numa fábrica, as pessoas iam trabalhar para a fábrica, tinham um salário, né, salários baixos. Hoje em dia, numa empresa, por exemplo, nas startups, já existe um conceito que são as stock options. O que é que são as stock options? É nada mais que uma percentagem de equity da empresa que é dada aos empregados, claro, por eles trabalharem na empresa. Mas isso acontece no modelo americano. Cá é que tu... Também tens stock options em Portugal. As pessoas não dão tanto valor. Não é? Porquê? Porque também nunca tivemos tantos casos de sucesso. Tu, se recebeste stock options do Facebook, depois do Facebook ter feito IPO, fizeste uma pipa de massa. Claro. Nós não temos exemplos desses. Claro, né? claro. Mas quando nós começámos a ter esses exemplos, e quando começámos a ter, as pessoas vão começar a dizer, espera lá, receber stock option desta startup pode ser life-changing, pode mudar a minha vida, posso ganhar muito dinheiro com isto, sim, vou dar mais para que isto cresça, vou dar mais para que este produto seja bom. E portanto, quando as pessoas começarem a perceber que ter equity é aquilo que realmente tem valor, e quando tu tens equity, é teu. Quando é teu, é o teu filho. Quando é o teu filho, tu tratas de forma diferente. E tu, se calhar, até querias um modelo mais funcional para a própria empresa, no fundo, de as pessoas se identificarem mais com aquilo que estão a fazer. E às vezes falamos, mais integradas. Criar cultura na empresa. Qual cultura? Tu és detentor da empresa toda, se isto tem lucro, levas todo o dinheiro para casa. Né? Como eu dizia o outro, olha, se tu trabalhares, este ano trabalhaste muito bem, se para o ano trabalhares tão bem ou melhor, eu vou conseguir comprar mais um Maserati. É um bocado essa a piada. Sim. Mas é verdade. Sim, portanto, a única forma de mudar isso, claro, é as pessoas serem mais empreendedoras, correrem mais risco, partilharmos mais lucros de empresas. Mas quando partilhamos lucros, também partilhamos prejuízos. Prejuízos é risco. Mas se conseguirmos criar uma sociedade mais rica, em que tu tens mais diversificação de oportunidades, porque neste momento tens, por exemplo, uma dicotomia interessante entre investidores e founders de startups. O fundador aposta só numa. O investidor aposta em 10, 20, sim, 30. Portanto, se 19 correrem mal, que é o que normalmente acontece no fundo de investimento, né? Em 20 empresas há uma que retorna o fundo todo e faz muito dinheiro, e 19 não fecham, 18 fecham e uma retorna o mesmo dinheiro. Portanto, o investidor, apesar de estar a correr risco com o seu capital, tem muito mais oportunidades de ter sucesso. Claro. Porquê nós não fazemos o mesmo no trabalho? Porquê que eu tenho que trabalhar só para uma empresa? Não é? Se eu sou muito bom a fazer, imagina, SEO, para que é que eu sou contratado numa empresa para fazer imagens de social media? Eu não sei fazer imagem, nem sei fazer copy. Eu sou muito bom em SEO e eu quero fazer só SEO. Eu vou ser tão bom em SEO que eu vou fazer isto para 30 empresas. Uhum. E não vou ter um salário, é consoante os resultados das empresas. E se 20 dessas empresas não resultarem, mas as outras 10 sim,
eu consigo viver disso, né? Claro. Ou seja, há aqui uma data de coisas que eu acho que inevitavelmente vão acontecer. Essa é uma questão de tempo. Sim, eu ia-te perguntar isso, numa altura em que nós estamos, o mundo está a mudar brutalmente por causa da inteligência artificial, tu acreditas, quanto tempo é que tu dás, é mais isto, quanto tempo é que tu dás para o modelo social alterar? Porque tu repara... A inteligência artificial ainda vai acelerar mais aquilo que eu estou a dizer. Sim, mas tu repara, nós temos, neste momento, um nível de tecnologia que possivelmente vai extinguir profissões. Isso é claro. De certeza. Vai acelerar as que existem. Aliás, já está a fazê-lo. Quanto tempo é que tu achas que isto vai durar em termos de modelo social? Porque isto é uma revolução, vamos lá ver. Nós temos um modelo social que, salvo melhor opinião, que existe praticamente com uma forma ligeiramente diferente desde os romanos, qualquer coisa assim do género. A inteligência artificial vai nos mandar para outro patamar. Possivelmente uma evolução... Espetacular. Sim, muito gigante. Isto está a acelerar tão rápido que eu diria, tu acreditas que nos próximos 5 anos isto vai dar aqui uma cambalhota do ponto de vista social? Estou-te a falar mesmo numa revolução em que vão começar efetivamente a deixarem de ser necessárias algumas das profissões que temos. Eu percebo o que é que tu estás a dizer, mas em última análise as revoluções acontecem por questões políticas. Sim. E não por questões da tecnologia. Mas para responder à tua questão eu precisava de ir um bocadinho para trás e dizer uma coisa que eu acredito, que é a riqueza não é finita. Ou seja, o número de empregos que nós temos não é finito. Portanto, se fosse, né, à medida que nós temos mais pessoas no planeta, não havia trabalho para toda a gente. Mas a verdade é que nós éramos 1 bilhão de pessoas no planeta e todas as pessoas trabalhavam. Agora somos 8 bilhões e mesmo assim quase todas as pessoas têm trabalho. Ou seja, nós criamos empregos. Eu estava-te a dizer isto com uma intenção. Há pouco tempo ouvi o Elon Musk falar numa potencial, um potencial subsídio que podia ser criado. O UBI, o chamado Universal Basic Income, sim. Porque poderia haver pessoas Eu não acredito nessa solução. Não acreditas? Não. Okay. Eu acredito num Service Based Income. Tem que inventar o nome. Tem que se pensar na marca. Mas basicamente é o quê? Em vez de dar dinheiro, Sim. é dar aquilo que tu precisas. O que é aquilo que tu precisas? Tu precisas de água, precisas de um teto, precisas de ligação à internet, precisas de acesso a inteligências artificiais. Ou seja, existe uma série de coisas... Falavas em bens, géneros. Mais bens, exatamente, do que dinheiro em si. E com isso tentar dar a mesma oportunidade a toda a gente. Não é? Porque se tu és alguém que tem acesso à inteligência artificial, ChatGPT, outra pessoa que não tem, tu vais ter muito mais vantagem agora agarrando naquilo que estás a dar. Né? Claro. E portanto, essa é a parte que nós temos que nivelar. O que a inteligência artificial vai fazer é só criar mais empregos, só que outros. Tal como quando vieram os carros a combustão, havia muitos empregos na indústria das carroças. Desde os gajos que faziam as rodas, que arranjavam as rodas, davam de comer aos cavalos, os cavalos tinham que parar, beber água. Havia uma indústria gigantesca à volta das carroças. Isso tudo desapareceu. É isso. Né? Claro. E dizes, mas agora tens os carros. Sim, mas nas oficinas há muito menos gente a trabalhar do que havia nas carroças. Né? Tu precisas de menos oficinas, o carro anda durante muito mais tempo. Claro. E agora com os carros elétricos, tu carregas, já quase nem vais à oficina. Vais lá trocar as pastilhas. Né? Claro. E o filtro do ar-condicionado. Mas mesmo assim, os trabalhos continuam a aparecer. E eu acho que simplesmente vão ser outros trabalhos. Qual é que é o maior problema? E aí talvez tu possas... Eu consiga concordar com essa tua ideia. É que a mudança está a ser mais rápida do que costumava ser antigamente. Sim. Entre carroças e carros passaram 2 ou 3 gerações de humanos. Não é? Portanto, o meu avô andava de carroça. Com a nossa... brutalmente, não é? Agora, ou seja, eu tinha tempo. O meu pai já começou a aprender um bocadinho sobre mecânica. Eu já sou um ganda mecânico. Agora, com a inteligência artificial e com outras tecnologias, mesmo blockchain, que eu também acredito que vai revolucionar muita coisa, a evolução é muito rápida, tu não tens gerações. É literalmente, eu há 5 anos fazia assim, agora já é diferente. Então as pessoas não têm tempo de fazer reskilling, de reaprender novas skills. Claro. E eu acho que é por isso que o Elon Musk fala do UBI, porque vai ser necessário, que é, enquanto nós não conseguimos criar um sistema educativo em que as pessoas realmente consigam aprender a aprender, e não aprender a decorar, que é como o nosso sistema educativo funciona, né? Decora isto tudo, e depois esbarra aqui no teste. Não é por acaso que as inteligências artificiais, que não são inteligentes, conseguem passar nos testes e nos exames. Aquilo é decorar, não é pensar. Pois, não é? Claro. Quando nós ensinamos as pessoas a pensar, que é um desafio que eu tenho para os meus filhos, que eu penso sempre que é, como é que eu lhes ensino a pensar? Não é?
Porque o emprego que eles vão ter ainda não existe. Não é? O emprego que eu tenho hoje em dia, quando eu comecei, quando eu nasci, não existia. Claro. Venture capital, Claro. entrepreneurs, software as a service, marketplaces, fintechs, nada disso existia. Eu acredito que a minha filha, quando tiver a minha idade, vai ter um emprego que hoje em dia ainda não existe. Então como é que eu a preparo para esse emprego? Isso Pois, aqui é é uma um grande desafio questão. com o modelo de educação que nós temos, não é? Exato. E que vai desde o pré-escolar até à universidade. Esse é um ponto que também vamos tocar aqui É mais uma à grande frente. dor que eu tenho. É que eu também- tenho 3 filhos. Olha, Tu também? eu Pronto. também. Pausa. O The Next Talk é o podcast da The Next Big Thing, a plataforma que te oferece cursos inovadores e inspiradores para impulsionares o teu conhecimento e habilidades. Na The Next Big Thing podes encontrar este Psicologia para Gestores, lecionado pela Joana Amaral Dias, que te irá dar ferramentas para fazeres a gestão das tuas equipas independentemente do setor ou indústria. Registra-te em thenextbtacademy.com e desfruta do conhecimento. Ia-te perguntar exatamente, e falaste sobre o teu pai, tu és partner da Olice Way, e eu ia-te perguntar como é que surgiu, acredito que tenha sido de forma natural, mas como é que surgiu a oportunidade de trabalhares com o teu pai? Como é que te tornaste partner? Se partiu dele, se partiu de ti? Sim. Se ele estivesse aqui, já falámos sobre isso, né? Portanto, ele também já me disse. Eu não houve nenhum forcing. Na verdade, eu segui o meu caminho. Fui mesmo trabalhar para uma empresa. Eventualmente fui viver para a China. Aliás, houve uma altura... Tu viveste na China? Sim, em Shenzhen. E tu podes nos contar coisas incríveis. A China é como é que é espetacular. viver na China? É bom, é excelente, é incrível. Podemos falar sobre isso. Mas houve uma altura na nossa vida, da minha família, que eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, em que todos nós estávamos a viver em sítios diferentes. A minha irmã estava na Holanda, eu estava na China, o meu irmão estava no UK, e portanto, e o meu pai continuavam a fazer o negócio da Olice Way, e depois eventualmente acabámos todos em Portugal, e agora estamos todos envolvidos nas várias empresas. E não houve nenhum push, foi natural. E portanto, a resposta para isso foi, houve um push, sim, foi a educação. Portanto, toda aquela educação, nós sentimos que precisávamos de ir, crescemos, voltámos, integrámos. Claro. Né? Isso- E aconteceu tudo naturalmente. Claro. E o que é que e uma vez que estiveste na China, o que é que a China te trouxe do ponto de vista do conhecimento, não é? Porque tu ires para fora já é uma experiência. Aliás, tu ires para fora da cidade onde vives já é uma experiência. Ires para fora do país é outra. E para a China é outra. Dá a famosa frase que é, dá-te mundo, não é? Viajar dá-te mundo. Dá-te perspectiva, tu perceberes, sair da tua bolha e veres como é que as coisas funcionam lá fora. Nós falamos sempre muito de nós e pensamos na nossa bolha. Há 10 milhões de pessoas em Portugal, o mundo tem 8 mil milhões de pessoas. Sim. Não é? A cidade onde eu vivi, em Shenzhen, há 30 ou 40 anos atrás tinha 200 mil pessoas. Hoje em dia tem 25 milhões. Pois. Portanto, tu vives coisa numa incrível. cidade de 25 milhões oficiais. Porque eles dizem que não oficiais ainda são mais. Pá, é um grande mundo, não é? São 2 Portugais e meio. Sim. Portanto, E- isso e- dá-te e uma não- perspectiva do mundo. E a cultura não era a europeia, não é? E a cultura é completamente diferente. Sim, no caso da China, pronto, tens a cultura deles muito diferente, muito evoluída tecnologicamente. Sim. Eles nunca tiveram nenhuma religião assim muito forte, portanto são muito pelo trabalho, trabalhar duro, ganhar dinheiro, é um bocado a ostentação de riqueza, faz parte. Ok. Tem uma cozinha super, super diversificada, muito, muito interessante, muito boa. Tem uma economia fortíssima, Sim. um sistema logístico brutal. Eu fui lá fabricar hardware, portanto Shenzhen é a capital. E estiveste lá até que idade? Estive lá 2 anitos no máximo. Ok. Pronto, e já... Mas fui lá várias vezes. Eu trabalhava numa empresa que fazia hardware e eu precisei de ir para lá para ok. controlar a produção. Excelente. Porque a comunicação depois é difícil, não é? Sim, sim, sim. A economia, quando é Claro. muito grande, eles precisam de falar inglês para quê? Pô. Né? Claro, quando tu tens muita gente Yeah. a consumir, não é? Naquele mercado. Portanto, Sim. tem uma piada que toda a gente diz, eles dizem na Europa, no Ocidente, toda a gente diz que nós temos uma firewall, né? Na nossa internet e que nós estamos desligados da internet. Eles dizem, não, a nossa internet é isto, vocês é que estão lá não sei no quê. Né? Nossa internet é tão grande e as aplicações deles são todas deles. Eles não têm Google, não têm Facebook, né? Sim, o sim, Google sim, deles é o Google deles, o Facebook deles é o Facebook deles, o WhatsApp deles é o WhatsApp deles. E há quase um desinteresse relativo à cultura ocidental. Não, eles gostam muito da cultura ocidental. Gostam? Ok. Sim, gostam. Também tem história, etc. Né? Tens de tudo.
1.200 milhões de pessoas, tens de tudo. Sim. Né? Não, a ideia que nós temos aqui é que existe isso, mas possivelmente é uma ideia errada. Que eles não gostam? Sim, não, que há um... Vivem bem com, Não, eles vivem com os seus bem. próprios mercados e sem... Sim, eles não precisam. Sim, Mas tem grande interesse. teres um anúncio com um europeu Claro, não é claro. mal visto. Não é Claro. tipo, ei, está ali um europeu. Não. Sim, claro. É Essa tipo, perspectiva. uau, está ali um europeu. Uau, Paris, Veneza. Né? Tudo isso tem encanto em todo o mundo. Claro. Mesmo na China. Claro. Tanto que eles construíram lá a mini Veneza. Claro. China. Ia-te perguntar, como é que está estruturada a Olicipway? Podes falar sobre isso do ponto de vista organizacional? Sim, posso até contar um bocadinho a história. Portanto, na verdade, a Olicipway começou com uma empresa que é a Olicip, que ainda hoje em dia existe, que é uma empresa de outsourcing de profissionais de IT. Portanto, alguém que precisa de profissionais de IT, fala com a Olicip. Portanto, uma empresa muito grande, já temos em Portugal há mais de 30 anos. E uma das estratégias que o meu pai na altura seguiu foi diversificar o negócio e não depender de um cliente, nem do mercado. E começámos a fazer um challenge às pessoas que trabalhavam na Olicip, a dizer, se quiseres criar uma empresa, nós financiamos e nós ficamos com 50%, ficas com 50% e podes ter a tua própria empresa. Isto na altura não havia startups, não havia nada disso, não se falava muito de investimento. E criámos uma série de empresas assim, empresas mais tradicionais, desenvolvimento de software. Estamos a falar de que ano? 2008, talvez, 2010. Estávamos a ir bem no início, não é? Portanto, ainda falava muito de startups. Ainda não se falava de ecossistema, não é? Não estava a aparecer. Ou pelo menos nós não estávamos ligados a isso. Sim. Portanto, foi natural. E depois a palavra espalhou-se um bocado, depois já começaram a vir pessoas de fora da Olicip ter connosco, porque ouviram dizer que nós até dávamos capital e investíamos para criar empresas, e começámos aí a criar empresas já um bocadinho mais inovadoras, mais de produto. E depois, entretanto, as startups começaram a vir e nós já fazíamos isto e adaptámos também a forma como fazíamos. Obviamente, hoje em dia não ficamos com 50% da empresa se for uma startup. As startups têm uma lógica de investimento própria e diferente. No entanto, o negócio, que o objetivo é ter um EBITDA positivo, as lógicas de equity não são iguais às de startup, não é? Claro. Tenho uma ideia de fazer uma software house, preciso de 150 mil euros e quero dar 5% da minha empresa. Isso não existe. É uma loucura. Sim. Quanto é que tu tens que ter de lucro só para eu recuperar os meus 150 mil euros, não é? Portanto, isso só As pessoas funciona não nas têm noção. startups. Isso só funciona nas startups. Portanto, obviamente que esse tipo de equities ainda falamos quando falamos de negócios. Portanto, a Olicip. Depois, eventualmente, criámos a Olicipway, porque não fazia sentido as empresas estarem todas debaixo da Olicip. Portanto, hoje a Olicip é uma das empresas da Olicipway. A Olicipway tem mais de 60 empresas, onde algumas empresas são empresas de negócio. Isso deve dar uma trabalheira a gerir um portfólio com... Não dá trabalho quando trabalhas com pessoas extraordinárias, Sim. que é só com quem nós investimos. Portanto, quando nós queremos criar uma empresa é Tens com alguém que nós bons respeitamos. founders. Excelentes founders. Claro. E pessoas que estão à frente de empresas, né, que são empresas que procuram profitability, né, ter lucro no final do ano, que para nós são importantes porque nós não somos um fundo típico de venture capital, ou seja, nós não temos LPs. Normalmente um fundo de venture capital vai ter com pessoas que têm muito dinheiro e dizer, olha, dá-me dinheiro e eu invisto por ti. E se eu conseguir ganhar dinheiro, ganho aqui uma comissão. Nós não temos LPs, não vamos buscar dinheiro externo, o que nós vamos buscar dinheiro é às empresas nossas que têm lucro, todos os anos têm algum lucro, nós agarramos nesse lucro e investimos em mais empresas e em startups. Portanto, as mais empresas é para nos dar mais empresas que nos possam dar lucro, para nós termos capital para investir em startups. As startups não dão lucro, né? Claro. Eventualmente, um dia vão dar lucro. E as nossas vão. Claro. Ia-te perguntar agora, tu achas que Portugal é um mau país para fundos ou um fundo não tem país? É uma boa pergunta. Um mau país... Epá, há um gajo que me disse... Até podes achar que é bom. Não, houve um gajo que me disse que um bom país para fundos, estamos a falar de fundos de investimento. Sim, fundos de investimento, claro. Um bom país para fundos é um país onde há muito empreendedorismo. Exatamente. Portanto, os fundos vão para onde estão os empreendedores. Os fundos é que vão atrás dos empreendedores. Estou a dizer um mau país porque o ecossistema é recente, ou seja, nós não temos o histórico de outros países. Mas toda a gente tem que começar pelo início, não é? Claro. Eu acho que nós temos feito uma evolução espetacular. Está cada vez melhor. E vai estar cada vez melhor. Eu acredito nisso. Agora, temos que criar mais empresas. Temos que ser mais ambiciosos. Temos que ter sucesso. Não é? E o investimento há de vir. Portugal já está um bocado no mapa. Tu já consegues falar com investidores internacionais e eles sabem o que é Portugal, sabem onde é que é. Portanto, já é bom. O Web Summit ajudou? Ajudou muito. Bastante. Muito. Fez uma grande diferença. E todo o movimento, por exemplo, de Web3, cripto, quando nós tínhamos as leis que chamaram o pessoal do Web3 para cá, claro. Isso também traz muito dinheiro, traz empreendedorismo, traz fundos, traz ecossistema.
Sim, mas eu por acaso estava-te a perguntar com o propósito do ponto de vista da vossa estratégia, quando vocês estão à procura de startups, vocês privilegiam o mercado nacional ou estão um bocadinho abertos àquilo que é feito no mundo inteiro? Obviamente vocês vão ter uma comunicação sempre mais para o mercado nacional, porque são um fundo português, etc. Mas tens o cuidado de às vezes ir à procura de recrutar, chamemos-lhe assim, ideias externas de outros mercados? Okay. Não só não tenho cuidado, como tenho cuidado de não o fazer. Ok. Boa. Nós só investimos em Portugal. É a nossa lógica. Claro. Portanto, pode ser uma empresa incrível noutro país, nós investimos em Portugal. Porquê? Porque nós funcionamos muito numa base de uma comunidade. Nós temos uma comunidade, chamamos a comunidade OW, a Alicia Way, em que os founders conhecem os negócios uns dos outros, em que nós criamos comunidade. Temos tudo que as pessoas se conheçam os negócios, conheçam as pessoas, se entreajudem. E depois nós entramos muito no início das empresas, que é, será que isto vai mesmo funcionar? Será que esta ideia faz sentido? E aquilo que nós podemos trazer, para além da nossa comunidade e para além do capital, é o conhecimento do mercado. É o networking do mercado. Não é? É saber como é que funciona minimamente Portugal e dizer-te, se calhar devias ir mais por aqui, ou devias falar com esta empresa, vamos-te apresentar. Ou seja, eu conheço o ecossistema, eu consigo mexer dentro do ecossistema. Se eu investir numa empresa, mesmo em Espanha, ele me diz, preciso de encontrar um banco que faça isto. Não sei lá. Não sei. Não te consigo ajudar. Portanto, passa a ser só um investimento financeiro. Claro. E nós não gostamos nada de fazer investimentos só financeiros. Aliás, nós não fazemos. Quando sentimos que não conseguimos ajudar de forma nenhuma, normalmente evitamos investir. Claro. Porque é só investimento financeiro e não nos interessa. E isto, como eu disse desde o início, nós fazemos isto por gosto. Portanto, claro, para ter gosto, não é só despejar dinheiro. Às vezes falamos que, em termos de probabilidade de fazer dinheiro, às vezes até era melhor agarrar no dinheiro todo que nós pomos nos investimentos e jogar no Euromilhões. Às vezes a probabilidade até seria maior no Euromilhões. Porque fazer uma startup é altamente arriscado. Mas não é tão divertido. E diz-me, ia-te perguntar uma coisa. Nós estamos, na altura que este podcast for lançado, não sei, mas estamos numa altura em que as legislativas são um tema. Tu vês futuro do ponto de vista económico, porque vocês escolheram investir ainda por cima em startups nacionais, não é? Que estamos a falar de um país altamente taxado do ponto de vista do imposto, não é? De vários impostos, e um país que perdeu muita competitividade nos últimos anos. Tanto é que tudo aquilo que temos recebido em termos de feedback do ponto de vista daquilo que é o próprio desenvolvimento económico, comparando com os nossos pares, nós temos crescido bastante do ponto de vista da competitividade. Tu vês futuro a curto prazo para este Portugal que tem os problemas sociais que tem hoje em dia, que tem os problemas do ponto de vista económico, que não dá alento a muitas das pessoas que cá estão, até mesmo empreendedores e outros que acabam de se formar? Tu vês futuro a curto prazo? Tu acreditas que este cluster de empreendedorismo vai mudar o país porque tem que ir pelo privado? Pelo público já se percebeu que não vai. Como é que tu olhas para o panorama? Obviamente que acredito, né? Só não estaria aqui, né? Já viajei muito, já vivi lá fora, já passeei o suficiente pelo mundo para saber que eu quero viver neste país, não só pelas questões políticas, os países são feitos de muito mais do que isso. Nem que seja pelo clima e pela comida, né? Pelas pessoas, pela família, pela segurança. Sim. N razões que podemos dar porque Portugal é incrível e por isso os estrangeiros também estão a vir para cá. E tens americanos, ingleses, alemães de todo o lado a virem para Portugal porque também reconhecem esse valor. Temos problemas? Temos. Alguns graves? Sim. Temos um problema de competitividade de empresas? Sim. Mas eu quando crio uma empresa, não é? A minha empresa não tem que ser a média nacional. Né? Se eu pensar agora num ponto mais egoísta, a marca Cristiano Ronaldo é a nossa maior marca. Uma marca inacreditável. Uma marca que em sítios mais longínquos do planeta te perguntam Where are you from? E tu dizes Portugal e eles respondem Cristiano Ronaldo. É uma marca incrível. Sim. Né? Não é a média das marcas portuguesas. Claro. É um outlier. Portanto, eu quero acreditar que as empresas que nós podemos criar também podem ser acima da média. Podem ser maiores, podem ter mais valor acrescentado. O mindset tem que ser outro, logo. Exato. E se eu consigo fazer isso, porque é que outros também não conseguem, né? E agora, a iniciativa privada consegue criar este tipo de empresas? Consegue. Nós conseguimos. Se nós pusermos a cabeça para isso, nós vamos conseguir. E temos estado a conseguir. Temos estado a criar empresas com valor internacional. Temos empresas a exportar e com marcas reconhecidas internacionalmente. Temos que investir mais em marcas. Temos que acreditar mais em nós
mas vamos conseguir. Pois, parece-me Sou otimista. óbvio, sim, parece-me óbvio que se tu criares um negócio com valor que tenha uma perspectiva escalável, não te deves cingir a um mercado único como o nosso, não Claro, é? não. Embora os negócios locais vão sempre existir, mas quer dizer, startup é logo uma perspectiva escalável. Logo. Os nossos negócios são mais tecnológicos, Claro. né? Mesmo que não sejam deep tech, são tech-based. Né? Portanto, vais criar um café, podes pôr tecnologia no café, passa a ser um negócio tech-based, portanto utiliza tecnologia, mas não é um negócio tecnológico. Né? Claro. Não utiliza as economias de escala que pode utilizar um marketplace, por exemplo, que é altamente tecnológico. Mas a vantagem de ter um país pequeno como o português, que por exemplo França não tem, que é um país muito grande, tu quando lanças um negócio em França, pá, tens um mercado gigante, estás a pensar lá fora? Não, estás a pensar em França. Em Portugal, se queres lançar uma empresa e queres atingir grandes valores de faturação, por exemplo, ou atingir muitas pessoas, ou criar muito valor na sociedade, pá, não é num país de 10 milhões, tu estás logo a pensar, peraí, a gente vai testar em Portugal, mas pá, assim que isto tiver a coisa, vamos já lá para fora, né? Não Isso é temos uma vantagem. consumidores suficientes, né? Exatamente. É logo nessa perspectiva. E portanto vais logo pensar que vais lá para fora, e portanto isso permite também pensar internacional primeiro. E depois, se tiveres um bom negócio... Sabes que eu agora ia partilhar algo contigo sobre este ponto. Há uns anos atrás, quando, e como tu sabes, e como estávamos a falar há pouco, nós temos um histórico de exportação. Quando se falava em exportar, há uns anos atrás, as pessoas olhavam para ti como se tu fosses tipo um alien. Lá está este gajo com sonhos loucos e inatingíveis. Isto devia ser uma realidade... pá, quase do early stage, não é? Do início, de tu pensar assim, pá, tenho que perspectivar, ok, num mercado de 10 ou 11 milhões, onde tens crianças que não consomem, ou pelo menos podem não consumir os teus produtos, onde tens, se calhar, pessoas mais idosas, ou seja, esses 11 milhões, se os esmagarmos, se calhar vais acabar ali em 3 ou 4. À partida, se criares um business plan que tenha alguma pesquisa, percebes que tu ali não vais ter uma long life. Vais ter que fazer alguma coisa, vais ter que ir buscar pessoas à Espanha, vais ter se calhar que ir buscar pessoas à França, se calhar ao Reino Unido. E porquê que tu achas que esta ideia foi tão difícil entrar e só agora, nos últimos anos, é que tu começas a ver mesmo... Eu sei que nós sempre tivemos, por exemplo, a Norte, as fábricas da indústria do calçado, que sempre exportaram, mas não era a globalidade. E já começa a ser. O que é que tu achas que mudou? O mudou foi a globalização, não é? Simplificou mas isso. A internet já começou há muitos Sim, mas mais anos. nós temos um problema cultural, não só que entra na aversão ao risco, que nós já falámos, mas que é criticar o lucro. Nós não gostamos de lucro. Nós não gostamos de patrões. Nós não gostamos de empresas. Que são tem dinheiro é mau. Tem dinheiro é mau. Sim. Tem dinheiro é aldrabão. Ou é corrupto. Não é? As pessoas só têm sucesso porque são aldrabões corruptos ou porque alguém lhes deu aquilo. As pessoas não têm sucesso por mérito. Isso está a mudar. E é isso que muda. Achas que foi a ditadura? Claro. Ditadura, igreja. É toda a nossa história. Claro. Em Espanha é semelhante. A igreja também teve um papel tão forte em Espanha. É semelhante. Ou seja, há uma razão histórica para sermos assim. E há também uma razão histórica, desde que não somos assim e começámos a mudar, para irmos mudando. Portanto, e nós vamos mudando. E no futuro vamos ser diferentes. Agora, porquê que a exportação é tão importante? Porque se tu olhares para uma empresa que vende essencialmente, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Vamos olhar uma software house, uma empresa que desenvolve software, desenvolve websites. Uma empresa que desenvolve websites para negócios em Portugal e uma empresa que desenvolve websites para negócios nos Estados Unidos. E depois vai analisar os salários das pessoas que trabalham nessas duas empresas. E tu vais ver a diferença. Só pelo tipo de clientes que eles têm. Porquê? Porque quem cobra aos Estados Unidos consegue cobrar valores muito maiores, paga salários maiores. Claro. Quem cobra em Portugal cobra a empresas que pagam também salários portugueses, né? Que também não têm muito dinheiro para pagar, portanto também não podem cobrar esses valores e depois também não podem pagar aos seus programadores valores muito altos de salários. Portanto, se nós queremos subir os salários do nosso país e se nós queremos criar mais valor e ganhar mais dinheiro, nós temos que ir vender aos ricos. Que foi o que os chineses fizeram. Claro. Não é? Sim. Todas as nossas grandes empresas foram para lá produzir. Porquê? Porque era barato. Mão de obra, metes lá um chinesinho a montar um iPhone, aquilo fica feito num instante. Eles têm os dedos pequeninos e aquilo são muito bons com os parafusos. Né? Mas agora vais à China e diz assim, olha, quer fazer um telefone? Ele diz aqui, senta-te aqui ao meu lado e eu vou-te mostrar como é que se faz. Porque eles é que ficaram com o know-how.
Porque eles é que produziam as coisas. E porque eles é que construíam a logística, e eles é que têm as fábricas, e eles é que têm a matéria-prima. E quando tu hoje em dia queres fazer hardware, só há um sítio onde faz sentido ir. Se te importa o preço. Claro. Às vezes há outras prioridades. Tipo, America first. Então, faz nos Estados Unidos. Portugal first. Então fazemos em Portugal. Mas depois temos que comprar cenas na China mesmo, porque nós não temos. Sim. Né? Portanto, eles criaram um ecossistema vendendo aos países ricos. Claro. Temos de fazer a mesma coisa, mas se calhar não na mesma indústria, não é? Não vamos agora criar fábricas em Portugal, mas se calhar nos serviços de valor acrescentado, em marcas, serviços criativos, Claro. Sim. Há uma em data algoritmos de de AI, sei lá. Bora pensar. E acho que o problema do nosso país é esse, é que nós não temos ninguém a pensar. E mais uma pausa para te dizer que o The Next Talk é o podcast da The Next Big Thing, a plataforma que te oferece cursos inovadores e inspiradores para impulsionares o teu conhecimento e habilidades. Na The Next Big Thing podes encontrar este Psicologia para Gestores, lecionado pela Joana Amaral Dias, que te irá dar ferramentas para fazeres a gestão das tuas equipas independentemente do setor ou indústria. Registra-te em thenextbtacademy.com e desfruta do conhecimento. A campanha está no início eleitoral, mas eu já sei como é que vai ser. Podes lançar isto quando quiseres, no final da campanha. Só falámos de treta, não falámos de nada de jeito. Exatamente. Ninguém falou de estratégia para o país. Eu acho que nós devíamos ir por este caminho. Não, é sobre o dinheiro que estava no armário, é sobre o motorista do outro, é sobre... só treta. Tudo temas paralelos que não vão tirar areia para os trazer olhos. valor para... Claro. É tirar areia para os olhos. Não têm ideias. Pá, eu gostava de os sentar a todos e dizer assim, qual é a tua ideia para o país? Diz-me uma ideia. E aí eu, por exemplo, eu sou mais apologista, sou menos apologista das coligações. Eu não gosto muito de coligações, porque as coligações não te dão ownership das tuas decisões. Tu não és responsabilizado pelas tuas decisões. Imagina, eu quero fazer uma coisa e outro quer fazer outra. Então se nós nos vamos juntar temos que encontrar um consenso. Não, mas não há um consenso entre ideias diferentes. Ou fazemos a minha ideia ou fazemos a tua. Vamos tentar a minha. Se não funcionar, fazemos a tua. Agora se vamos arranjar um consenso, e se a minha ideia for boa e a tua for má, a nossa ideia vai ser medíocre. Se a minha for má e a tua boa, a mesma coisa. Mas Claro. se tentarmos as duas, vamos experimentar uma boa e uma má. E vamos perceber. E esse é o problema das coligações, é o problema de termos tantos partidos. Nós acabamos a ter, simplesmente, consensos e ideias medíocres e por isso não temos nenhuma ideia para o país. Não há um gajo que chega e diz assim, não, agora vamos ser o país do mar. E vamos investir no mar a sério. Tu acreditas que é por causa desse ruído todo que tu não tens empreendedores aí para a política? Talvez. Aliás, falas nessa possibilidade, e eu conheço até muitos empreendedores /gestores, não é? Porque um empreendedor não tem que ser um gestor, Certo? mas que tu falas nessa possibilidade, mesmo pessoas com alguma inclinação para a vida política, do ponto de vista da opinião, da maneira como pensa o país, e tu perguntas, algum dia pensar, não me meto nisso. Nem pensar. Talvez por causa desse ruído, não é? E também não ajuda a comunicação social, não é? Das Claro, coisas que falam. claro. E diz-me uma coisa, não te parece simples, e eu ainda falei isso há pouco, num anterior podcast, até com a Rita, se nós pensarmos do ponto de vista do desenvolvimento económico, e nós estamos num país que taxa bastante as empresas e as pessoas, se nós pensarmos que, por exemplo, só a descida do IVA já poderia fazer criar muito mais empresas que pagariam mais imposto, ou seja, o valor final de toda essa alteração poderia resultar em maior imposto para o Estado, em termos de volume. Ou seja, o volume de imposto final, apesar da descida, poderia ser maior se nós criássemos uma política de desenvolvimento, no fundo, Uma estratégia. Uma estratégia. Se nós criássemos uma estratégia. Sim, porque imagina, uma empresa constitui-se, imposto para o Estado. Ela vai pagar IRC, ela vai pagar IVA, portanto, se nós baixarmos os impostos, vamos estar a dar um sinal ao mercado. Tu crias uma empresa, não faturaste €1, já pagaste uma pipa de massa ao Estado. Só para criar a empresa tens de pagar. E só para manteres uma empresa aberta tu tens de pagar. Parece-te um modelo óbvio, não é? Porquê que ele não é implementado? Isto, eu falei com a Rita e ela disse-me, estas perguntas aos políticos, mas Sabes qual é o parece-me problema? óbvio. O problema é que tu estás a pensar, no sistema económico, estás a pensar como potenciar o sistema. Claro. Só que o nosso sistema político não está montado para os políticos pensarem nisso. O nosso sistema político está pensado para eles pensarem naquilo que é importante para eles, que é manter os cargos, não é? Sim. Que é manter a perpetuidade, que é óbvio que o nosso
que o nosso aparelho do Estado é demasiado grande. Parece-me óbvio. Qualquer pessoa que gira uma empresa consegue olhar para os números e dizer, é assim, se nós não temos dinheiro suficiente para pagar, é porque estamos demasiado grandes. O que é que acontece quando uma empresa está à rasca? Despede pessoas. Claro. Não é? Quando nós vemos os layoffs, as grandes empresas, estamos com problemas económicos. O que é que acontece nas empresas? Despedem pessoas. Porque é o sítio onde tu cortas logo. Porque os recursos humanos é o mais caro. Claro. Ninguém pode despedir no Estado. Porque quem despedir no Estado, na eleição seguinte, não é eleito. Claro. O Estado é o maior empregador de Portugal. Portanto, tu não podes despedir. Então, se tu não podes despedir, não podes tomar a ação que aquela que é suposto tomar, o que é que tu vais fazer? Então, aumentas os impostos. Mas aumentas os impostos, nós, porque também nós não somos parvos, nós também sabemos fugir aos impostos, não é? Então, eles ainda aumentam mais os impostos. Não é? E andamos aqui numa pescadinha de rabo da boca. Porque o problema Nada real... se resolve, não é? Sim, o problema real é nós precisamos de mais eficiência no Estado. Claro. Onde é que o dinheiro está a desaparecer, não é? Mas eu acredito que se nós criássemos uma economia mais funcional, onde tu desses Mas agora sinais... não podes fazer isso, porque tu precisas pagar as contas. Claro. Não, Nós temos déficit. Sim, sim, sim. Não é? Tu estás a falar em baixar impostos, mas nós temos déficit. Falta-nos dinheiro. Todos os anos, quando Sim. nós fazemos as contas entre o que entrou no Estado e o que saiu, falta-nos dinheiro. Mas tu repara, nós estivemos numa altura em que vivemos uma pandemia como a Covid-19, entretanto criou-se um plano, um modelo que veio da União Europeia, o PRR, que Que é para investir basicamente... no Estado, sim. Estás a perceber a questão? A questão é que queremos um PRR e depois o PRR, na verdade, não serve para financiar a economia, serve sim para financiar as empresas públicas. E era excelente. E era excelente. Eu até concordava com isso. Sim. Se isso significasse que estamos a desenvolver tecnologia, automatização, que nos vai permitir precisar de menos pessoas. Dinheiro bem usado. Que também não acontece. Qual é que é o problema? E tu vais despedir 30% ou 50% do aparelho do Estado e eles vão fazer o quê? Claro. Tens que recolocar as pessoas têm que aprender skills novas, têm que ir fazer alguma coisa. Mas, senão vamos simplesmente tirá-los do Estado para depois pagar subsídios de desemprego. Claro. Ou subsídios sociais, porque as pessoas vão passar fome. Sim, claro. Portanto, tem que haver uma estratégia toda conjunta. Criámos um modelo mais funcional. É complexo. Até. Claro. Não é? É altamente complexo. Só que quais são os incentivos? Não é? Claro. E não temos no fundo, um conjunto de pessoas que queira pensar o país desta forma, não é? E a lógica é simples, não é? Se nós pensarmos, não é? Tens um imposto sobre o rendimento de 20%, imagina. Se o Estado cobrar 20% num salário de 1.000 euros, são 200 euros. Mas se o Estado cobrar 20% num salário de 10.000 euros, Sim. são 2.000 euros. Sim. Portanto, o Estado ganha mais dinheiro se os salários forem mais altos. Não é? Na verdade, temos de baixar. Parece-me lógico. A lógica parece óbvia, não é? Sim. Quando é que essa lógica perde? Quando no Estado há muita gente que recebe salários. Então, se aumentas muito os salários, o custo do Estado aumenta drasticamente. Claro. Claro. A solução é óbvia. Agora, é difícil fazer recolocação das pessoas. O que é que as pessoas vão fazer? Temos que dinamizar a economia para haver mais empresas a contratar, para essas pessoas poderem sair do Estado e irem trabalhar para a economia privada. Exatamente. E até tornar as empresas públicas mais funcionais. Porque se exemplo? nós tivermos também empresas públicas a produzirem mais valor, vamos tornar também o país do ponto de vista... Porque o privado está dependente do Estado, não é? Hoje em dia, tu queres, do ponto de vista até da própria burocracia, hoje em dia a criação de empresas é relativamente simples, mas há outros pontos em que uma empresa precisa do Estado e precisa de celeridade e não tem. E nós termos um bocadinho de funcionalidade nas empresas públicas já ajuda a economia a ser mais eficiente. Claro. Coisa que também não existe. Portanto, nós temos um conjunto de problemas para resolver. Tudo o que é para receber do Estado demora. Tudo o que é para pagar é rápido. Esse é outro ponto. Mas porquê que é assim? Não é? Nós pensamos assim, é assim porque eles querem roubar. Não, é assim porque o Estado não tem dinheiro. Vamos pelos princípios base. Quanto dinheiro é que entra, quanto dinheiro é que sai? Há uma diferença. Vão ver a diferença. Essa diferença, todos os anos, acumula. E é chamada a dívida. Claro. Por isso é que a nossa dívida está sempre a aumentar. Porque nós todos os anos temos déficit. Sim. Não é? E as startups também fazem isso. É isso que é ser uma startup. Os investidores colocam lá dinheiro e a empresa está a gastar mais que o que está a ganhar. Só que está a criar as ferramentas tecnológicas e está a ganhar mercado para um dia vir a ter lucro. Esperemos. Claro. Não é? Pelo menos é isso que os investidores querem. A E um expectativa dia é essa, claro. torna-se uma Google, torna-se uma Amazon, em que faz muito mais dinheiro a entrar do que a sair. Claro. E isso dá lucro. E todos aqueles gajos que meteram lá dinheiro e que arriscaram e tiveram aquele tempo todo a perder, agora recebem lucros. Mas o nosso Estado funciona como uma startup, mas para sempre na fase de seed.
nunca ganha dinheiro. Estamos sempre a queimar, sempre burn rate. É isso que tem que se resolver. Sim. Enquanto não estancares, né, essa fuga de água, Epá, mas para um país que está tão endividado e que tem do ponto de vista do crescimento económico é tão deficitário, tu não achas que até do ponto de vista das opções políticas, da recapitalização da TAP, etc, etc, que as medidas não fazem sentido quando tu tens uma economia tão débil? E eu não quero entrar muito por aí, mas é só para... usava mais a estratégia até um bocado a estratégia do Elon Musk, mas já é uma estratégia antes do Elon Musk, que é, às vezes tu olhas para uma empresa e dizes, olha, este ano faturámos, imagina, 100 mil euros. Próximo ano vamos faturar 150 mil euros. As pessoas pensam, a gente consegue. Mas se em vez de 150 mil euros tu disser assim, este ano faturámos 100 mil euros, para o ano vamos faturar 2 milhões e meio. As pessoas vão dizer, isso é impossível. Sim, é impossível. Então temos que pensar fora da caixa. Temos que pensar de outra forma. Claro. O que nós temos feito até agora é sempre pensar as mesmas ideiazinhas. Temos que pensar fora da caixa. Não é? Para darmos esse salto. Temos de ser revolucionários. Pensar numa coisa completamente diferente. Ter uma estratégia. Senão não ouvi uma Uber, lá está, uma Tesla. Completamente fora da caixa, pensar fora. O que é que o Musk fez com a SpaceX? Disse só, se os foguetes vão lá para cima e arrebentam, isso é bem da cara, a gente tem que os trazer de volta. Olha, se tu apanhasses um avião de Lisboa para Paris e quando chegasses lá, o avião despenhava-se na pista. Tu saltavas de paraquedas e o avião despenhava-se. Quanto é que custava um bilhete para Paris? Pois, claro. Uma pipa de massa. Claro. Foi só isso que o Elon Musk fez. A gente manda os foguetes, temos que os trazer de volta. Pois, claro. E eu também só estou a dar uma ideia simples. O dinheiro que a gente gasta tem que ser menos que o dinheiro que a gente recebe, ou pelo menos igual. O Estado tem que estar sempre em break-even, não podemos estar sempre a aumentar. Agora temos que ganhar mais dinheiro, porque temos que pagar a dívida. Pois, então o que é que vamos fazer? Subir impostos. Bora pagar a dívida. Pois, não é? Vamos pensar fora da caixa, vamos fazer uma estratégia a long term. Ia-te perguntar, como é que surgiu o Bitalk e por que motivo? O Bitalk surgiu com o objetivo de partilharmos as nossas ideias que nós temos com empreendedores. Portanto, nós temos uma lógica que é, os investidores recebem muitos empreendedores e ouvem muitos pitches. E normalmente a resposta do investidor é não. Portanto, o meu trabalho é dizer que não. O não é logo a primeira parte. É sempre não, porque tu recebes tanta gente, claro, tantas pessoas a construir, não é? Claro. Pá, eu posso investir no número limitado de empresas, então eu tenho que escolher muito bem. Então normalmente a resposta é não. Mas nós sempre tivemos uma atitude que é, a partir do momento, e isto é pré-Covid, portanto fazia-se menos calls e fazia-se mais reuniões presenciais, pá, a partir do momento que eles vieram ao nosso escritório, nós estamos aqui sentados na sala de reuniões e vamos dedicar a próxima hora a ouvir isto, às vezes nos primeiros 5, 10 minutos tu já dizias, a gente não vai investir nisto. Pá, mas já que estamos aqui, vamos dar valor. Então, vestíamos a camisola, como se costuma dizer, e dávamos valor e pensávamos na ideia e repensávamos e dizíamos, e se fosse por aqui, se vocês pensassem nisto e se pensassem naquilo, e o que acabava por acontecer, as pessoas saíam das reuniões e diziam assim, olha, sei que vocês não vão investir, mas foi uma reunião espetacular, foi bem útil para nós, obrigado por partilharem todas as vossas ideias, etc. E nós começámos a pensar, fogo, isto tem valor para os outros empreendedores também, porque às vezes víamos... Sim, porque vocês poderiam não querer investir, mas a ideia podia ter valor, não é? Certo? Efetivamente. Às vezes era isso, sim, às sim. vezes era mesmo, eu achava a ideia que não ia funcionar, mas mesmo assim pensávamos. Sim. E acabámos por ver que vários empreendedores íamos dando conselhos semelhantes. Estamos a fazer a mesma coisa, isto não faz sentido. Bora gravar isto. Bora gravar e publicar. Mas não vais gravar alguém a fazer uma empresa, não é? É o seu bebê, claro. Muitos segredos. Ok, gravar não dá. Dá um pitch. Então bora fazer um podcast. Foi um bocado assim que começou. Okay. Foi literalmente assim que começou. E para ti foi um desafio? Foi um grande desafio, claro. Especialmente no início. E tiveste que apresentar, não é? Aliás, se vocês forem ver o primeiro Bitalk e forem ver o último Bitalk, vão ver a diferença, não tem nada a ver. Pois. O primeiro Bitalk era muito, em modo, falava muito, começava pelo início, onde é que estudaste, Hoje em dia eu começo um Bitalk logo. É diferente. Sim, vais ganhar uma confiança diferente, sim. Claro. Vai ganhar uma confiança diferente. Eu ia-te perguntar, entre todas as startups que já geriste no vosso portfólio, qual foi assim, se puderes falar, qual é que foi o maior desafio que tu tiveste? No sentido de, até pode já nem estar no portfólio, ou na relação com o founder, ou mesmo desafio de negócio, que tu tens dito, não devíamos ter entrado. Sim. Se é nesse sentido, sim, claramente sentido. É a relação pessoal. Ok. Foi erro de casting. Porque na fase em que nós investimos é muito cedo. Tu não tens números para analisar, não tens business plan, não tens... Deixa-me ver os teus clientes, não há clientes. Né? Deixa-me ver o teu produto, não há produto. Né? Portanto, nós investimos em modo PowerPoint. Investiste na pessoa. Investes na pessoa. Claro. Né? E portanto estás com a pessoa e encontrar um founder, um empreendedor é difícil porque ele tem que ter um equilíbrio entre saber ouvir
mas acreditar na sua intuição. Portanto, tem que te ouvir, Sim. mas também tem que seguir as suas ideias. Como é que tu fazes isto? Não é? Eu digo uma coisa, vais logo mudar de ideias? Não é? Ou vais ouvir várias pessoas, vais tomar a tua decisão? Claro. Ou só faz aquilo que tu achas? Portanto, há aqui um equilíbrio difícil. Encontrar a pessoa certa entra aí. E a pessoa certa às vezes não é a pessoa certa para criar uma startup. Ou seja, essa pessoa com quem me incompatibilizei até pode vir a criar uma grande empresa, não tem fit comigo. Claro. Né? E com a nossa comunidade e da forma como nós nos posicionamos. Claro. Né? Calhar o Steve Jobs, né? Criou uma grande empresa, falam tanto dele que ele era horrível e não sei o quê. Se calhar nós não tínhamos fit. Se calhar eu nunca teria investido na Apple. Quando o Steve Jobs viesse, eu ia dizer: foda-se, que és uma besta. Pois, claro. Não vou investir em ti. Sim, né? sim. Portanto, e isso para mim é importante, porque no fim do dia não estou aqui para fazer milhões de lucro. Eu estou aqui para viver a minha vida e sentir que tenho um propósito e estou feliz a fazê-lo. Claro. E para isso quero estar à volta de pessoas que respeito e que gosto. E não era estar com uma. Pá, com a gerir e ter que suportar uma relação horrível só pela. Yeah. Pois, eu quero. concordo contigo. Ia-te perguntar, voltando ao Bitalk, quanto tempo de vida é que tu vês ou que dás ao Bitalk? Do ponto de vista em que tu possas chegar a um momento e está concretizado todos os objetivos que tínhamos pensados para o programa. Tens isso, portanto... A resposta agora, que vai mudar, a resposta muda sempre. Sim. Não estou a ver que tenha um limite, é infinito. Nós procuramos jogar um jogo infinito. Portanto, eu e o José vamos para o Bitalk e falamos daquilo que nos dá gozo, que nós gostamos de falar. Claro. Gostamos de estar com pessoas interessantes, ouvir o que elas têm para dizer, discutir ideias. Não temos um propósito. Óbvio que tiramos várias coisas do Bitalk. Tiramos mostrar às pessoas que nós somos investidores, estamos à procura de empresas para investir, não é? Inspirar pessoas, fazer crescer o ecossistema em Portugal. Podemos lançar iniciativas através do Bitalk que cheguem a muitas pessoas, como por exemplo lançámos a Angels Way, que é um fundo de investimento quase descentralizado, digamos assim, regulado pela CMVM, onde pessoas podem com 1.200 euros começar a investir em startups e saber o que isso é. É um projeto pro bono, nós não ganhamos nada com aquilo, não é? Ganhamos todos os outros. Portanto, permite-nos lançar essas coisas, permite-nos estar a fazer uma coisa que gostamos. Portanto, neste momento não vejo um limite. Mas, eventualmente a vida muda. Não sei o que vai acontecer. Claro. Olha, nós estamos mesmo a terminar. Eu queria te deixar uma última pergunta, apesar de já termos tocado um bocadinho nesse assunto. Tu acreditas que, vamos dar aqui um período de 10 anos, que um empreendedor português será capaz algum dia de criar uma Google, uma Apple, uma empresa que esteja ali nas 100 maiores do mundo? Acho que sim. Acreditas nisso? Tenho poucas dúvidas que isso não vai acontecer. Ok. Pronto, então, ainda bem, e queria-te agradecer mais uma vez. Pá, foi fantástico. Trocamos aqui ideias muito, muito úteis e obrigado. Inspirem as pessoas, pessoal, que é o mais importante. Claro. Vão fazer, façam coisas que gostam. É o mais importante. Obrigado. Obrigado. Porque hoje é quinta-feira, yeah. Conversas de primeira, yeah.